Já estamos gravando, então. Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que ainda não tivemos o prazer de nos conhecer, eu sou o professor Mauro, sou diretor do Paideia, diretor do Procorp. O Procorp é um braço corporativo do Paideia. O Paideia, na verdade, é um centro de estudos alternativos. Nós temos EJA, em parceria com o Dom Mantenedora de Erechim, que tem 38 polos no Brasil inteiro, em 5 estados aqui do sul do país, do sul e do sudeste. Temos cursos técnicos em parceria com a nossa querida Uniftec. Na verdade, alguns até podem estranhar, mas a Uniftec é em Caxias, o Paideia também é em Caxias. Pois não, fizemos uma parceria bacana para cursos técnicos e cursos de graduação semipresenciais na área de gestão. 6 cursos de tecnologia e o de administração de empresas, no nosso polo, que é um polo aqui no bairro São Pelegrino, que é um polo mais central em relação à Uniftec. Claro que não temos toda aquela estrutura que a Uniftec tem, mas, na realidade, temos uma boa escola aqui também. E trabalhamos também com outras universidades, somos parceiros de outras universidades na área de graduação e pós-graduação. Mais uma vez, então, sejam todos muito bem-vindos. Gostaríamos de esclarecer que estamos no segundo dia do nosso ciclo de 4 palestras. Começamos ontem comigo e com o professor Renato Cavion, Espiritualidade na Era Digital e Experiência do Cliente. Hoje vocês vão ter 2 palestrantes simultâneos que trabalham junto e, além de trabalharem juntos, são conferencistas também juntos. Isso é muito bacana, que é justamente a Luciana Marcarini. A Luciana Marcarini é professora, especialista e consultora em gestão empresarial e gestão de tecnologia da informação. E o professor Myron Carvalho, que também é professor, pesquisador, consultor e empreendedor na área de TI. Olha só, gente de peso, gente que conhece o assunto que vai falar e gente que com certeza fará com que esse conhecimento repercuta em todas as empresas daqueles que estão aqui participando. Gostaríamos também de lembrar que todas as nossas palestras, decidimos ontem, inclusive, estão sendo gravadas e tão logo terminem, no outro dia, logo após serem editadas, elas sobem para o YouTube. E vocês recebem no próprio grupo de WhatsApp ou nos e-mails, recebem o link para essas palestras. E como nós vamos expedir certificados de 4 horas do ciclo inteiro para todos aqueles que participaram das 4 palestras, se não consegue participar ao vivo, por exemplo, hoje nós temos 190 pessoas já aqui conosco, online, quando ontem nós tivemos uma média de 230, 240, chegamos a ter um pico de 250. Nós sabemos que nem todo mundo consegue entrar nesse horário. Por isso que a gente ontem disponibilizou também a gravação das palestras e tem a mesma validade do que ver ela presencialmente, online, obviamente. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que todas essas palestras, na verdade, viram cursos. A palestra é um prefácio, um prelúdio dos cursos que cada um dos professores irá dar. E, a partir de amanhã, quando vocês já tiveram as palestras de ontem, a palestra de hoje e a palestra de amanhã, nós já vamos disponibilizar uma lista de interessados em fazer cursos. Ah, mas eu não sei de nada, não sei quanto é que custa. Eu estou falando uma lista de interesse. Aí, quem estiver nessa lista de interesse, na quinta-feira, nós lançamos uma lista de inscrições. Friso com todos que estar numa lista de interesse não é estar matriculado nem comprometido com a instituição. Estar numa lista de inscrição também não é comprometimento, é apenas demonstrar o interesse em fazer. E nós montamos um esquema que, a partir da manhã, nós vamos começar a dizer para vocês, e principalmente na quinta-feira, no encerramento, da pessoa que quer fazer um dos cursos, 2 dos cursos, 3 dos cursos ou 4 dos cursos, independente da ordem. Ah, eu gostaria de fazer o curso do professor Renato Cavion e da professora Lourdes Garaboto, que vai estar dando métodos ágeis amanhã. Tudo bem. Ah, eu quero fazer só o curso do Pedro Boquês. Tudo bem. Então, a gente fez o esquema e, logicamente, que quem fizer mais cursos vai ter um desconto maior. Lembrando que os estudantes terão o privilégio, como para todas as instituições,
terão o privilégio de 50% de desconto em tudo o que a gente apresentar. Então, mais ou menos é isso que a gente queria mostrar para vocês. Muito bacana hoje essa largada com todo mundo, com o áudio fechado. Espero que continue assim. Use o chat no momento que vocês precisarem. Nós estamos em 3 controlando o chat, passando perguntas, inclusive. Myron, Luciana, se de repente vem uma pergunta super pertinente, naquele momento que vocês estão falando, eu gostaria de saber se vocês me permitem até interromper para que vocês deem sequência na palestra a partir da própria pergunta, que isso sempre enriquece o que estivermos falando. Certamente, Mauro, certamente. É uma boa dinâmica. Ótimo. Então, é isso aí. E mantenham, de preferência, os vídeos abertos. Gostamos de ver com quem estamos falando. Isso é também bacana. Como o Jean falou antes, na verdade, muitos até não têm o vídeo, estão com o vídeo com problema, e a gente entende tudo isso. E aqueles que se acham feios e não querem também mostrar a cara, também entendemos isso, não tem problema nenhum. Apesar de que, como o Jean está aí, vocês veem que ele não se importa de mostrar a cara dele. Agora tá bom, né, Jean? Agora ficou legal. Tá bom? Pessoal, com vocês, professor Myron e professora Luciana. Tenham todos uma boa palestra e nós vamos seguir aí com vocês juntamente ao longo de todo o tempo. Legal, então vou abrir os trabalhos por aqui de nossa parte. Professor Mauro, muito obrigada pelas palavras, pela abertura. É uma alegria enorme para nós estar aqui participando desse ciclo de palestras que foi tão bem pensado, né, tão bem organizado. E eu quero agradecer também cada um de vocês que se inscreveu, que está aqui conosco. Nós vamos dar o nosso melhor para estar passando o nosso conhecimento para vocês aqui, tá? E como o professor Mauro falou, perguntas, contribuições também, à medida que forem surgindo, são muito bem-vindas aqui nessa temática. A gente viu que tem muita gente de sistemas também, pessoal de TI, conhece um pouquinho da área já. A gente vai tentar contextualizar para não ficar tão distante das outras realidades também, mas a temática aqui, né, inovação digital, então a gente vai sim estar falando de tecnologia e de como fazer a gestão disso nas empresas. Como eu comentei, o ciclo ele foi muito bem pensado, né? A gente começou, então, ontem nós começamos lá de drone, olhando para esse universo digital, de drone mesmo, falando da espiritualidade, como as pessoas se posicionam nesse mundo digital, né? E aí depois a gente foi mergulhando um pouquinho mais com o professor Cavion, que olhou isso com ele, que está no centro dos negócios ali, o cliente, como foi muito bem colocado pelo professor. Hoje a gente desce um pouquinho mais esse drone e olha para os recursos de tecnologia e como a gente faz a gestão desses recursos dentro das empresas. Na sequência, a gente olha já para ferramentas, né, para como fazer isso com a Prof. Lourdes, que vai estar falando amanhã sobre métodos ágeis. E na quinta, então, o Pedro fala sobre, a gente vai olhar de pertinho para essas tecnologias inovadoras e como a gente aplica elas aí nas organizações. Então, como eu falei, foi muito planejado, a lógica das palestras, ela tem esse mergulho no universo digital, então tenho certeza que acompanhar as 4 palestras aí vai ser muito enriquecedor para quem estiver conosco. Legal, pessoal? Antes da gente mergulhar no tema aqui, então, vou me apresentar. O professor Mauro já falou um pouquinho de mim. Sou formada em ciência da computação, eu atuo na área de TI há mais ou menos 20 anos já, né? Na gestão de TI especificamente, foram 8 a 9 anos, onde eu tive 2 oportunidades em empresa do segmento da saúde e na indústria, de gerir equipe, de gerir recurso, de gerir projetos de TI. E desde 2015, então, eu atuo como consultora especialista da Elo Estratégico, que é uma empresa focada em gestão por processos, gerenciamento de projetos e a gestão estratégica de TI, que é o nosso assunto de hoje, né? Como consultora, nós temos aplicado nosso conhecimento em empresas de diferentes segmentos, de diferentes tamanhos, atuo com empresas de serviços, empresa de comércio, empresas de muitos portes diferentes também, a gente atua hoje em multinacional, empresas com 6, 7 filiais. Então, isso vai nos dando uma bagagem, né? A gente vai construindo essa nossa base técnica em cenários bem diversos, né? Isso nos credencia estar aqui conversando um pouquinho com vocês hoje.
Nas frentes, em especial nas frentes de gestão de TI, hoje na Elo Estratégico, eu atuo em parceria com o Myron, a gente gosta muito de trabalhar em parceria, tanto que viemos dar essa palestra hoje juntos aqui, né? A gente entende que aqui, somando dois, é mais que dois. A gente consegue construir o conhecimento, apresentar ele de uma forma mais rica, né? Então, o Myron é meu parceiro nessa caminhada e agora eu vou deixar que ele se apresente para vocês aí, tá bom? Boa noite a todos. Lu, obrigado pelo prefácio, muito bom. É sempre muito bom trabalhar contigo em todas as frentes que a gente faz, a gente se entrega, e eu acho que o que a gente proporciona é uma análise multidimensional, justamente pelas retaguardas que nós temos aí de diferentes origens, né? Eu sou professor, pesquisador também. Hoje eu faço um doutorado em administração na linha de inovação e competitividade aí na UX, em Caxias do Sul. Já atuo na área de TI há 21 anos, sou sócio na SEI, onde a minha irmã, a Renata Carvalho, é minha sócia também, aí, né, nessa iniciativa de TI, uma empresa que atende diferentes setores, diferentes portes, focada em infraestrutura de TI. Também atuei como fundador empreendedor em algumas startups de tecnologia, sou sócio da Lu na Elo Estratégico, então a gente presta muita consultoria em empresas representativas aí da região, e fui docente dos cursos de tecnologia em instituições aí de referência também da nossa região. Tive o privilégio de ser o ganhador, junto com um time formado por integrantes aí de um núcleo de pesquisa, do grupo de pesquisa do City Living Lab aí de Caxias. A gente ganhou o Hackathon Hack for Cities 2022, acabamos de ser vencedores, onde a gente desenvolveu uma solução para os sistemas hídricos a nível nacional. A gente foi premiado por essa solução. Então, hoje viemos aqui, eu e a Lu, somando esforços para tentar trazer um pouco do conhecimento, um pouco da bagagem dentro desse curto espaço de tempo, e aí depois podendo estender isso por umas 10 horas de curso que vão ser ofertados aí pelo professor Mauro ao longo dos dias aí da palestra, tá? Nos adicionem nas redes sociais, os nossos nomes estão ali, né? A gente tem a Luciana Marcarini Gomes, eu sou o Myron Dalla Santa de Carvalho, estamos aí no LinkedIn. Façam também esse movimento aí com o Paideia e com o Procorp, que vocês vão estar sempre por dentro das novidades, sempre por dentro de conhecimento de qualidade que vai ser destinado a todos. A gente agradece os apoiadores, o NFTech, o Mob Caxias, o Sinduscom, a Sind Madeira, a Sind Lojas, a UCEF, o CQ7 e o Simplaça, além, claro, aí do Paideia e do Procorp por proporcionar isso para a gente, agradecendo em especial aí o Jean, está conosco da agência, também está proporcionando essa interlocução a todos, e também a todos os professores que fizeram com que esse momento acontecesse, principalmente na figura do Mauro. Bom, pessoal, então, eu gostaria de trazer um pouco uma temática. A gente vai falar sobre tecnologia. A tecnologia, por si só, é uma palavra que já está na boca do povo. Então, quando a gente fala de tecnologia, muitas vezes a gente nem sabe o que essa palavra representa, né? Qual que é a origem dessa palavra? A gente fala tanto nela, ela está todos os dias, a gente vem falando de tecnologia. Até mesmo as pessoas que trabalham com tecnologia, muitas vezes não param para refletir sobre isso, né? Mas essa palavra ela foi utilizada ainda na Grécia Antiga, por pensadores como Platão, e ela sempre esteve associada com arte, com habilidade, com ofício, com trabalho manual. Veja bem, tecnologia associada com trabalho manual. Ela nasce sendo a logia, a estudo, o discurso, a linguagem, a teoria dedicada para o trabalho manual. E aí, ao longo da modernidade, ela começa a ser vinculada a processos de inovação, né? Sob essa premissa de que o avanço tecnológico é um poderoso instrumento aí do progresso humano. Isso faz sentido, né? Logicamente. Quero fazer um breve resgate, não vou me estender muito, mas só para contextualizar coisas que a gente não pensa sozinho. Alguém me ensinou a pensar dessa forma, ou me propôs essa visualização da tecnologia. Eu gostaria de compartilhar essa ideia de tecnologia com vocês, né? Vamos lá. Imaginem o ser humano lá nos seus primórdios, né? Nos seus primatas, os primeiros seres pensantes, tendo que lidar com situações básicas da rotina, coisas do dia a dia. Como, por exemplo, cozinhar um alimento. Dominar o fogo devia ser muito difícil. Vocês têm que convir comigo, né? Que o fogo, de repente, apareceu lá por um raio na floresta, e aquilo era divino, era dos deuses, e aí, para o homem dominar a técnica de fazer o fogo na hora que ele queria fazer, ele teve que sair da sua zona de conforto e teve que buscar um recurso para fazer com que o fogo aparecesse sempre que ele precisasse. E isso fez com que ele pudesse cozer os alimentos
E com isso ele ganhou tempo de vida, porque o alimento cozido te gera nutrientes, e aí tu consegue sobreviver por mais tempo. Sobrevivendo por mais tempo, tu consegue ter filhos e netos. Imagina que naquela época não existia a geração dos avós. Ah, Myron, tá falando de tecnologia, tu tá falando de fogo. Sim, eu tô falando de fogo, e é bem legal o resgate, ele vai ser bem rápido, mas vocês vão entender o porquê. Se eu dominei o fogo e eu consegui cozinhar e o nutriente me tornou apto a viver mais, logo eu tenho conhecimento ao longo do tempo. Se eu não sou avô, como é que eu vou passar algo para o meu neto? Se eu não sou pai, como eu vou passar o conhecimento para o meu filho? Então, a tecnologia não somente ela é capaz, ou ela foi capaz, de ajudar o homem naquele momento, como também ao longo da vida para chegar até aqui. Bom, quer dizer, o que o computador tem a ver com fogo? O que o digital, o virtual, o metaverso tem a ver com fogo? Tudo. Se a gente não tivesse dominado a arte do fogo por meio da tecnologia, hoje nós não estaríamos aqui. Então, o fogo trouxe nutrientes que nos deu tempo de vida, que gerou a possibilidade de conhecimento ao longo do tempo, com o uso do alfabeto, que também é uma tecnologia, e essas ferramentas nos propiciaram a agricultura, e a agricultura fez com que a gente pudesse se juntar em sociedade, e agora, em sociedade, a gente começa a ver a gestão desse conhecimento dentro de dispositivos com tecnologia mais acurada, né, mais refinada, e aí estamos na era digital. E a nossa fala aqui é inovação digital. Então, conseguimos fazer um resgate de milhões de anos e chegamos aqui na era digital. Bom, por que isso é importante? Porque a gente está lidando com um comportamento humano. A gente não pode falar de tecnologia sem falar de pessoas, sem falar de processos, sem falar de permanência ao longo do tempo e sem falar de conhecimento. E aí, então, eu gostaria só de trazer um conceito da tecnologia, que ele é um sistema criado pelo ser humano que utiliza o conhecimento e a organização para produzir objetos e técnicas no intuito de um alcance de objetivos específicos. E aí eu passo a palavra para a Luciana, para ela trazer isso dentro das organizações. A gente vem para o dia de hoje, né, Lu? De que forma que a tecnologia pode contribuir aí com o nosso alinhamento estratégico? Isso aí, Myron. Então, a gente fala, tu falavas antes sobre né, aplicar o conhecimento, vem lá do que o professor Mauro e o professor Cavião falavam antes, para alcançar um objetivo específico. Então, como é que a gente faz a costura disso com a gestão estratégica das empresas, né? Eu vou dar uma pincelada aqui em gestão estratégica, eu vou chover no molhado para alguns de vocês aqui, mas é só também para a gente construir o nosso raciocínio e o link disso com a tecnologia. Quando Luciana, a gente fala de gestão... Oi? Posso interromper? Claro. Eu queria dar as boas-vindas para mais dois professores do Procorp que estão presentes, que é o professor Fernando Guerra, que agora eu vi que está aqui conosco, um expert em RH, em processos, em planejamento, e a Nêmora Policastro, outra expert em finanças e área contábil, né? Então, vejam como está rico, como está rica essa nossa plateia aí. Só não querendo comprometer muito vocês, mas mostrando que vocês vão ter que desempenhar um pouco mais. Caramba, que honra, hein? Sejam bem-vindos aí. Então, pessoal, estava fazendo o link da tecnologia agora, falando um pouquinho de gestão estratégica, e aí eu trago a pirâmide aqui, muitos de vocês já devem conhecer, né? Mas quando a gente fala de gestão estratégica, a gente parte aqui do nosso, no topo da pirâmide, a gente tem o nível estratégico, o nosso planejamento. O que é isso, né, pessoal? Se a organização é um barco e ele está no mar, ele não pode ficar à deriva. A gestão da empresa, ela precisa estabelecer com clareza para onde deseja que esse barco vá. É disso, em resumo, é disso que trata o planejamento estratégico, é estabelecer qual é a minha direção, quais são os meus objetivos, né? Isso é feito pela alta gestão, aqui no nível estratégico, mas isso precisa permear a organização inteira. Então, eu desço para o meu nível tático, pensando o que eu vou fazer para alcançar esse objetivo, né? Vou remar, vou botar um motor no meu barquinho, vou, enfim, usar as velas e o vento, enfim, eu preciso definir o que vou fazer para chegar ao destino que eu me propus, que eu desejo, que é o meu objetivo, né?
E depois eu chego lá no nível operacional, através do como. Eu preciso que isso chegue no dia a dia da empresa, para os colaboradores das diversas áreas. Preciso treiná-los, preciso definir operações, atividades, preciso adquirir as ferramentas e as máquinas, as tecnologias adequadas, né? É assim que a gente faz gestão estratégica de forma bem resumida. Porém, a TI ela não pode ficar à parte disso, nem a TI e nem as outras áreas da organização, né? A gente precisa que todas as áreas remem o barco para o mesmo lado, né? Então, eu preciso que o meu planejamento de TI, ele responda a um plano estratégico que foi feito pela alta gestão. Por que isso é tão importante, gente? Nós, na nossa experiência, na nossa jornada, nos nossos clientes, já vimos muitas vezes, planos estratégicos muito bem definidos, mas que não conseguem ser executados. Vou dar um exemplo para vocês. Nós já vimos uma empresa que tinha lá o seu produto A e o seu produto B, e aí, estrategicamente, não, a gente precisa potencializar a venda do produto A. Mas o processo comercial remunerava, né, as comissões dos vendedores remunerava melhor pelo produto B. Isso é um claro exemplo de desalinhamento estratégico. Eu tenho um processo que não responde a uma estratégia da empresa. Então, em suma, é isso. Assim, a TI ela precisa definir a forma como ela vai trabalhar, o que ela vai fazer e como ela vai fazer respondendo a esse plano estratégico. Ah, Lu, então quando eu tiver uma estratégia lá de e-commerce, a TI entra para executar. Pessoal, é difícil hoje a gente conseguir entender qual estratégia organizacional não tenha um envolvimento mínimo que seja da TI. Se a minha estratégia passar por abrir uma nova filial, eu vou ter que pensar como é que eu vou me comunicar com essa nova filial, se eu vou conseguir chegar lá com o sistema, se os meus servidores que hoje eu uso vão dar conta de atender, né? Se eu vou abrir um novo mercado, eu também preciso pensar nisso, vou começar a vender num outro país, poxa, como é que eu vou fazer, como é que eu vou dar os recursos, as ferramentas de tecnologia para atender essa nova estratégia? Então, é muito importante que a TI responda a todas as estratégias. À vontade, Maio. Luciana, eu gostaria só de complementar que muitas das vezes o que a gente vê na prática é o caminho inverso, né? É a TI, começando pelo operacional. Aqui temos muitos, hoje, né, muitos presentes aqui que trabalham na área de desenvolvimento de sistemas. Tem muitas pessoas que também pensam as organizações e acabam percebendo que a TI ela se conecta com o negócio de baixo para cima, né? Esse é um movimento que é particularmente feito pelas empresas que não estão com a mentalidade voltada para a inovação digital, né? São empresas que enxergam talvez a TI de uma maneira um pouco diferente do que poderiam enxergar em termos de potencial. Então, te devolvo a palavra, Lu, era só um recorte. Obrigada, Maia. Bom, entendemos então que precisa vir de cima, que o alinhamento da TI precisa começar lá desde a estratégia, né? O ideal é óbvio, é que a TI participe da construção desse planejamento, mas ela precisa responder, atender, estar alinhada a esse planejamento, a TI, assim como todas as outras áreas, né? Avançando um pouquinho nesse assunto do link da TI com a organização, a gente traz aqui uma cadeia de valor aqui, né? Uma sequência de processos de uma organização, qual hipotética aqui, né? Onde a gente tem os processos de vendas, depois eu preciso comprar ou contratar serviços, eu tenho meu estoque e vou abastecer minha operação com logística interna, vou produzir, vou entregar, faturar, vou prestar o meu pós-vendas para o cliente. Se a gente voltar alguns anos atrás, eu vou arriscar aqui há uns 10 anos atrás, se eu tivesse essa sequência de processos aqui numa empresa e eu ficasse sem sistema, em um determinado momento, puf, caiu meu link, sistema, não tenho mais nada. Provavelmente a operação da empresa continuaria no ar. Eu conseguiria, com a minha ordem de produção manual, ir lá e fazer o pessoal produzir, eu consigo ir lá no estoque visualmente, escolher as peças que eu preciso, eu consigo faturar, ainda que em contingência, né? Acho que há 10 anos atrás tinha nota fiscal em contingência lá do Cefaz, ou a nota no papel, eu ia conseguir dar conta do recado e a minha empresa ia continuar girando. Isso hoje é praticamente impossível. A gente tem a TI tecida na malha das organizações. A gente não consegue, muitas vezes, operar, mesmo em negócios pequenos, sem os recursos de tecnologia. O meu pai tem uma transportadora muito pequena, 2, 3 veículos, trabalha com redespacho, ele só trabalha com conhecimento de frete eletrônico.
ele precisa estar fornecendo informação sobre posição de carga em tempo real. Ou seja, está sem sistema, não tem operação para essa pequena transportadora. Os negócios eles não são mais viáveis. A gente não consegue faturar, a gente não consegue atender um cliente, entregar um cupom se a gente não tem o sistema no ar. Então, hoje, a realidade hoje é essa. A gente está dependente da tecnologia. Nós temos um cliente também, queria ilustrar aqui para vocês, que instalou um sistema de gestão de armazém. Eles têm um estoque muito grande, né? E esse sistema permitiu que os pedidos fossem atendidos de forma muito rápida, com uma curacidade gigante, né? O pedido certinho, não erra mais entrega para o cliente, ficou muito legal. Porém, se a gente está sem, se essa empresa está sem sistema, eles não conseguem localizar um parafuso dentro do estoque. Então, a dependência da TI, ela ficou gigantesca. E isso faz com que a gente realmente, isso não é uma área a mais, né? A área de TI, ela tem esse vínculo, ela está realmente tecida na trama de todos os processos da empresa. Lu, vou trazer um complemento aqui, o nosso colega aí, Alex Broqueto, que está nos escutando, ele traz uma pergunta aqui. A internet das coisas seria atravessar a gestão digital, né? Por conceito, quando a gente fala de gestão e de digital, nós estamos falando de duas coisas separadas. Uma coisa é gerir, tomar controle sobre, tomar ação sobre algo. E outra coisa é o digital. Digital hoje, no nosso mundo, como definição, a gente pode trazer tudo que armazena ou que processa números, dígitos, né? Então, a internet das coisas, ela ainda é digital. Ela é algo que transmite números, transmite dados, recebe dados, armazena dados, né? O que ela faz é potencializar essa gestão. Eu consigo utilizar mais recursos, né? Um recurso da internet das coisas, por exemplo, eu vou conseguir fazer com que a malha da tecnologia esteja mais ramificada na nossa rotina, no nosso dia a dia, nas nossas atividades do cotidiano, né? Mas ela ainda não transpassa o digital, né? Então, eu entendo que quando a gente fala do digital, a gente está falando do paradoxo que a gente está vivendo hoje. Quando a gente fala do digital, a gente está falando que o Pedrinho vai falar no último dia de palestra, estava falando o estado da arte, quer dizer, o limite do conhecimento hoje, ou que estamos apontando para chegar lá, é metaverso, é imersão digital, a gente está falando ainda do universo digital. Então, respondendo aí para o Alex, na minha opinião, né, Alex, a gente não está atravessando, e sim a gente está potencializando o uso do digital dentro da nossa realidade de gestão. Obrigada, Myron. Eu não consigo ver aqui, eu estou compartilhando a tela, não estou acompanhando o chat, mas o pessoal está ligado aí, né? Muito bom. A gente fica com essa interação em tempo real aí, fica muito legal. Internet das coisas é uma estratégia de negócio interessante também. Estava vendo hoje as informações sobre uma empresa brasileira aí que trabalha com utilidades domésticas, eletros, enfim, e que tem isso na sua estratégia agora, tá? Conectar os eletros, que eles possam conectar a internet, conectar entre si os eletros da casa, enfim. Então, é uma estratégia já de uma empresa brasileira aí que atua nesse mercado. Então, é isso, pessoal. Como é que será que tem que ser a nossa visão de tecnologia da informação, né? Como é que a gestão tem que olhar para a tecnologia da informação, considerando que ela está aí, que ela é indispensável, que ela é parte dos nossos processos? Posso te responder isso, Lu? Vamos lá. Nós temos dois tipos de gestores, claro, nós temos vários tipos de gestores, mas a gente poderia classificá-los em duas categorias. Nós temos aqueles que veem a TI como sendo um problema ou um mal necessário, que é muito comum aqui na nossa região, até pela característica, né, pelo suor que a região despende para construir as coisas, ou despendeu no seu histórico. Então, os gestores acabam olhando muito lá para o produto final, para o cliente, acabam olhando muito para fluxo de caixa, e hoje a gente já tem uma abertura maior para planejamento. Isso começa nas grandes empresas que têm mais condições financeiras, mais recursos, e também estão mais globalizadas,
uma forma diferencial, mas a gente tem esse cara que diz assim, quero minimizar meus custos com informática, o quanto eu menos escutar falar da TI, melhor ela está funcionando, os equipamentos, softwares, é tudo um mal necessário, se eu pudesse eu voltava para a caneta e para o papel, eu adorava papel carbono, isso a gente escuta até hoje. O computador nem precisaria estar aí por mim, né? Então a gente tem esse gestor que tem essa visão, e ok, a gente respeita essa visão, embora a gente tente transformá-la todos os dias, né? Não é à toa que existem estudiosos e linhas de estudo que falam em transformação digital da noite para o dia. E não é à toa que nós estamos aqui numa palestra para mais de 220 pessoas falando de inovação digital. Isso quer dizer que é um assunto que importa, que interessa, estamos nesse processo. E na outra ponta nós temos pessoas já preparadas para isso, que seriam o fruto dos nossos conhecimentos, das nossas áreas de estudo, pós-palestra, que vai poder pensar, não, calma aí, a TI é estratégica. A gente tem que investir nela, porque lá no final ela é um investimento, não é um custo. O que eu fizer nela aqui, eu vou ter um retorno de investimento. Para os administradores que estão aqui hoje, o ROI, né? Eu vou colocar 1.000, mas lá no final eu vou tirar 2.000. Eu vou colocar 1 milhão, vou tirar 2 milhões. Ele vai agregar ao negócio, não de forma subjetiva, de forma objetiva. Os projetos de TI têm a característica de conseguir ser mensurável. Quanto que eu ganhei a mais lá no final investindo em tecnologia? Da mesma forma, outras frases que a gente escuta por aí, a tecnologia nos diferencia dos concorrentes. Cara, diferencial competitivo, quase tudo hoje na vida está commodity, né? Bom, o atendimento pode ser um diferencial, né, professor Cabion? Mas talvez a tecnologia pode ser o diferencial competitivo. Os nossos clientes são digitais, a gente também tem que ser, a gente tem que estar no mesmo ambiente, a gente tem que estar no mesmo canal de comunicação que os nossos clientes estão. Os processos se tornam mais ágeis e eficientes. Aí o Alex Broqueta acabou de falar sobre a internet das coisas. Meus clientes já são digitais, os meus processos têm que ser digitais. Por que eu vou ter que ir lá apertar um botão se daqui a pouco o próprio dispositivo pode se comunicar, né? Reduzindo o erro, aumentando o potencial humano para fazer coisas que o humano pode fazer melhor, né? Enfim, não vamos economizar esforços em proteger as informações. Esse é o ponto principal que está pegando hoje. Vocês acompanharam aí Americanas fora do ar, vocês acompanharam outras lojas, a Renner fora do ar, vocês acompanharam o TJ do Rio Grande do Sul aqui fora do ar, vocês viram o que aconteceu com essas empresas em termos de perda financeira absurda, porque elas estão listadas nas bolsas, e perda de clientes e de negócios, e uma perda subjetiva para o valor da marca em termos de credibilidade. Então, a segurança da informação também é uma estratégia da tecnologia da informação. A gente vai aprofundar isso daqui a pouquinho. Bom, para que isso possa acontecer, a gente entende que a pessoa desvinculada, ou melhor, a tecnologia desvinculada das pessoas e processos, por si só não faz nada. Se eu tiver somente um celular, estou com um celular em cima da mesa, sem uma pessoa para dar um comando, ou para receber algo, ou para fazer algo com essa informação, a tecnologia ela é estéril. Ela não nasceu para ser sozinha. A tecnologia nasceu para atingir um propósito humano. E como eu vou atingir um propósito humano se eu não vinculo as pessoas dentro dos meus processos que usam tecnologia? Então, é importante que a abordagem, quando se fala de tecnologia, ela sempre considere esse tripé: pessoas, processos e tecnologia. Eu vou usar um exemplo bem prático, tá? Nós temos um parafuso para apertar. O objetivo é fixar uma prateleira. Por que eu não estou usando tecnologia digital aqui? Para trazer para a nossa realidade do dia a dia, para vocês verem como a tecnologia está até enquanto ferramenta numa chave de fenda. Então, eu tenho uma chave de fenda na mão, eu tenho um parafuso para apertar. Se eu não existir, ninguém vai apertar o parafuso. Então, a pessoa é importante nesse processo. Sem a chave de fenda ou a chave Phillips, eu não consigo apertar o parafuso com eficiência. Então, a tecnologia é a minha chave de fenda. Agora, eu pergunto para vocês, para que lado eu tenho que girar esse parafuso? Com qual intensidade? E quanto para dentro eu tenho que apertar esse parafuso? Aí está o processo. Então, numa organização é a mesma coisa. Quando tu traz um sistema, qual é o processo que eu tenho que fazer para alimentar esse sistema? Quais são as informações que eu tenho que colocar ali dentro? De que forma que ela tem que estar disposta e quando que eu tenho que usar aquela ferramenta, né, que foi desenvolvida? E qual é a pessoa que vai usar aquela ferramenta?
ela está bem treinada para isso, ela está utilizando a sua aptidão, os seus estudos, ela está dentro de um plano de carreira que potencialize o ser humano dentro da organização utilizando a tecnologia, como o Mauro traz aí, para ele ter uma experiência que transcenda apenas o viver o capitalismo, ou ela está espiritualmente alinhada com seus objetivos, Mauro? Né? Então, esse tipo de pergunta não foge, a gente não consegue mais desvincular a tecnologia de pessoas e processos. Parece que cada dia mais a tecnologia está autônoma, os carros vão dirigir sozinhos, as luzes vão acender automática, eu vou chegar em casa, a Alexa vai fazer tudo que eu quero para mim, o meu robô de limpeza, o meu aspirador de pó automático e tal, mas tudo isso está trabalhando em prol de um propósito humano. Se não tiver o humano, não adianta ter tecnologia. Então, é essa abordagem que a gente traz aqui, tá? É por isso que a gente entende isso, né? Da mesma forma, a gente entende a experiência do cliente, né? Aqui o Cavion falou ontem também da importância das pessoas, né? Então, eu acho que casa com isso. E aí, quando a gente consegue juntar essas três coisas, a gente consegue fazer uma imersão em algo que é transformacional, como, por exemplo, o metaverso. Então, a gente consegue pessoas dentro de um ambiente com processos de cotidiano utilizando a tecnologia. Olha que legal isso. Uma imersão no ambiente com o uso de tecnologia e ainda respeitando o lado humano, claro, digitalizado, digamos assim, né? O nosso corpo físico vira um monte de 0 e 1 lá no computador que cria um avatar e ele vai estar num contexto se conversando. E essa é a palestra do Pedro aí, da nossa última noite do ciclo de palestras. Eu acho que... deixa eu atravessando aqui, né? Porque o pessoal que está nos ajudando com o chat aqui traz uma contribuição que acho que tem um pouco a ver com isso também. O Odolir nos falando aqui sobre, cada vez mais cresce a dependência das empresas dos recursos de tecnologia da informação. E os profissionais de TI atendem hoje essa dependência, né? Então, é fantástica essa colocação. A gente está falando aqui disso, né? De pessoas, processos e tecnologia. A tecnologia ela é viável, ela é desenvolvida através das pessoas, ela é feita para as pessoas. E sim, a gente precisa que os profissionais acompanhem esse movimento. Gente, a gente está vendo a dificuldade de recursos especializados, né? De mão de obra especializada nas mais diversas áreas de negócio. Na TI, isso não é diferente, isso está potencializado. Eu, assim, como profissional da área, não vejo crise na área de TI, a gente não vê, então é uma oportunidade, nós temos aqui muitos estudantes da área, né? É claro, o profissional de TI, ele precisa acompanhar essa velocidade das coisas, ele precisa ter essa noção, ele precisa mergulhar nesse mundo digital, né? Mas um grande desafio das empresas, sem dúvida, é fazer a gestão desses recursos. E dentre esses recursos, eu vou falar na sequência, está a equipe de TI, né? Perfeito, perfeito. Muito legal, Lu. Até trago, complementando, né? Uma das transformações que a gente vê aqui também, nós tivemos o Fernando Guerra falando da transformação, a caminhada para a inovação requer uma cultura, uma mudança de cultura, né? E a mudança de cultura demora, porque envolve peopleware. Não só isso, né, Fernando? Legal, porque também a mudança de cultura ela só acontece com soft skills, e aí está falando da mudança cultural, né? Talvez de um grupo, e aí a gente vai ser mais profundo ainda na análise, mas também exige treinamento prático e técnico, né? O que a gente está tentando trazer aqui hoje, na noite de hoje, é uma pincelada sobre tudo isso. Vocês imaginem que a gente pudesse imergir, se a gente tivesse tempo para pegar cada quadradinho que a gente está mostrando aqui no PowerPoint e fazer uma imersão nele para abrir isso e qualificar as pessoas para amanhã estarem nas empresas atuando em TI e suprindo esse déficit que nós vamos ter aí de 500 mil colaboradores só no Brasil nesse ano. Então, é muito pertinente tanto a colocação do Fernando Guerra quanto a colocação do Odolir sobre isso. A Emanuel também... Myron, só não abre todo o jogo porque depois tem o curso, né? Não, perfeito. No curso a gente consegue estourar, explodir um pouco mais a caixinha, né? Perfeito. Nós temos aí também a falta de investimento no setor público, né? O Felipe Ozelami fala sobre isso, né, Felipe? Realmente, o investimento em TI no setor público, ele é algo que, como qualquer outra situação no setor público, ele é um pouco mais burocratizado. O que acontece? Os marcos regulatórios, as legislações, elas acabam não acompanhando a velocidade da tecnologia. Se você hoje for pensar em termos de armazenamento
uma coisa simples, tá? O INSS exige que as empresas guardem por 30 anos determinados documentos, fisicamente. Só esse ponto já desmobiliza toda uma estrutura. Para mudar esse ponto, tem que desmobilizar toda uma estrutura legal que foi aprovada em diversas instâncias, que tem toda uma jurisdição girando em torno disso. E para que esse ponto simples se transforme, leva um tempão. Porque tem muitas prioridades, porque existe enfim, toda uma organização burocrática, que não falo pelo lado pejorativo, porque muitas vezes tem que ter mesmo, é necessário ter esses pontos de controle, né, para não sair trocando toda hora, mas ela acaba deixando a desejar no termo da evolução da tecnologia. Por isso que existem os sandbox, quer dizer, eu vou criar um marco regulamentar rapidinho aqui, vou testar aqui o que aconteceria se eu não tivesse esses 30 anos de físico, funcionou, aprova e implanta. Então, países aí de primeiro mundo estão utilizando essa abordagem, essa metodologia para fazer com que a tecnologia evolua mais rápido dentro do funcionalismo público, né? Dentro do setor público. Então, Felipe, a falta de investimento nem sempre é o problema. Muitas vezes são os marcos regulatórios. Também concordo contigo que hoje já está bem melhor do que era, né? Agora o governo já tem uma plataforma integrada, agora estamos falando do cadastro único, estamos falando aí de uma plataforma digital para as empresas consultarem os históricos de carteira de trabalho, tem vários investimentos acontecendo, não na velocidade que a gente espera, e infelizmente não só por conta do financeiro, mas também pelos marcos legais. Legal, pessoal, vamos avançar mais um pouquinho aqui nas nossas temáticas. Então, a gente fez a construção, posicionou a tecnologia ali dentro da gestão das empresas, falou um pouquinho sobre a visão que o gestor tem ou deveria ter da TI, né? Agora a gente vai olhar um pouquinho para algumas caixinhas, são muitas, tá? Então, nessa linha do que o Myron falou para nós, pessoas, processos e tecnologia, a gente tem que lembrar que quando eu vou fazer gestão de TI, não é hardware e software. A gente tem alguns aspectos aqui que a gente precisa ter esse olhar. E eu vou dar uma passada rápida, né? Porque daria, acho que, um curso cada uma dessas temáticas aqui, mas a gente vai dar uma passadinha um pouco rápida sobre 6 dessas caixinhas, dessas áreas de atenção que a gestão de TI precisa ter dentro das organizações. Seguindo a linha da importância de pessoas, processos, tecnologia, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre equipe. Algumas pinceladas, tá? É um assunto que tem bastante gente de RH aí, sabe o quanto esse assunto é amplo, né? E quanto tem coisas para a gente discutir, mas do ponto de vista de TI, a gente precisa olhar para a constituição de uma equipe de TI e ela precisa ter algumas expertises, né? Uma vez era infra e sistema. E isso continua sendo super importante. Por menor que seja a minha empresa, eu preciso ter a capacidade de responder às demandas de infraestrutura, ou seja, máquina, servidor, computador pessoal, notes, recursos, né, hardware mesmo, e também aos sistemas, aos aplicativos, às regras de negócio. Ah, Lu, mas a minha empresa eu tenho um menino da TI. Bom, mas eu não posso deixar de olhar para essas dimensões. Quer eu busque um profissional que seja mais generalista e consiga conduzir a dimensão de infrasistema e segurança, que a gente já vai falar na sequência, ou então eu preciso suprir alguma dessas expertises através do contrato com terceiros, enfim, e prestadores de serviço que me suportem. Mas eu não posso deixar de atender. Como eu falei rapidinho antes, uma vez era infra e sistemas, hoje vem com muita força, o Myron vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, a questão de segurança. Contar para vocês que nós falávamos com uma empresa de 5 funcionários ontem, que está crescendo muito, vendendo no Mercado Livre, e eles tiveram a conta do Mercado Livre deles hackeada. Então, quer dizer, não importa o tamanho da empresa, tu precisa ter essa preocupação com a segurança, isso está muito latente, isso está derrubando negócios mesmo, e a gente precisa, então, além das tradicionais visões que a gente vinha tendo, a gente precisa ter esse olhar especial para as questões de segurança. Myron vai aprofundar um pouquinho, isso tem uma caixinha só para ele, porque é um tema realmente que está tirando o sono dos gestores aí.
Eu trago também, o Myron pincelou antes, hard skills versus soft skills aqui, né? Então, só para contextualizar rapidinho, hard são as habilidades técnicas, soft mais relacionadas às habilidades comportamentais. Tudo a ver com o que o Mauro trazia para nós ontem, né? O resgate do humano nas organizações. A gente precisa desse olhar, sim. E a gente tem visto e sido surpreendido por clientes nossos que têm priorizado né, o olhar para as questões comportamentais, desenvolvido as questões técnicas, porque é mais fácil, né? E tem aproximado a TI de todas as áreas da empresa, porque esses profissionais que têm essas habilidades soft, eles se comunicam melhor, né? Eles conseguem ter empatia, eles conseguem prestar um serviço melhor para as áreas, e isso aproxima, faz com que, de fato, a TI permeie as diversas áreas da empresa. Então, é muito importante que a gente olhe também para essas soft skills que a gente chama, tá? Quando for falar de equipe. E nós da Elo recomendamos, e a gente percebe no dia a dia, a importância que os profissionais da área de TI, eles tenham noções, eles saibam como gerenciar projetos, minimamente, né? Pelo menos. A área de TI ela é muito projetizada, ela acontece por demandas pontuais. Eu preciso implantar um sistema de e-commerce, eu preciso migrar os meus servidores. Então, é importante que a gente tenha na TI um profissional que tenha a capacidade de gerir esse movimento, que me faz sair do ponto A para ir até o ponto B. Gestão de projetos, a gente está falando de gerir custos, de gerir cronograma, de gerir escopo, de gerir equipes multifuncionais. Tem uma implantação não sei quem aqui já trabalhou com implantação ou migração de sistema, né? Poxa, monta uma equipe com gente do financeiro, do compras, da TI, do fiscal, da produção, e aí alguém precisa organizar isso tudo, né? Garantir que todas as áreas tenham voz, que todos os requisitos sejam atendidos. Então, a habilidade de gerenciamento de projetos faz muita diferença nos times de TI. Vou avançar um pouquinho com esse assunto, porque a próxima caixinha também tem a ver com isso, né? Que é quando a gente fala da rotina versus projeto. Então, tá, eu estou fazendo a gestão dos meus recursos de TI e eu tenho dois objetivos muito claros aqui. Eu preciso garantir a continuidade das minhas operações, que os chamados dos meus usuários sejam atendidos, que o backup seja sempre conferido, né, que o sistema esteja em dia, no ar, que esteja tudo andando, né, velocidade de cruzeiro. Mas eu também preciso evoluir a minha área de TI e suportar a evolução da empresa. E a gente faz isso através dos projetos, né? São demandas pontuais. Como que eu faço para equilibrar isso? Os funcionários, os recursos, eles são os mesmos. Eu preciso aqui garantir que a energia da área de TI seja colocada tanto na gestão do meu dia a dia, como também nesses projetos. Porque senão, o que acontece, pessoal? Eu foco tudo que dá na minha lista de chamados lá, fico resolvendo, garantindo que os meus usuários estejam satisfeitos e que eu não tenha problemas, intercorrências no dia a dia. Os meus projetos ficam de lado e eu não evoluo. Eu não saio do lugar onde eu estou e não permito que a minha empresa faça isso através da tecnologia. Por outro lado, se eu focar só nos projetos e na evolução, obviamente, a gente vai ter usuários insatisfeitos, áreas não atendidas, enfim, né? Então, é importante que a gestão da TI equilibre rotina e projetos e garanta a alocação de recursos nas duas frentes. Beleza, Lu, muito bem pensado, muito bem planejado. Deixa eu te falar uma situação. No teu slide anterior, tu falava de equipe, tem muita gente de RH aqui, né? Então, é bem interessante nós falarmos, assim, qual é o perfil do profissional de TI. Porque, vamos lá, eu quando chego na casa da minha tia, e vocês devem se identificar também, quem já atua na área de TI, Myron, minha impressora não está funcionando. Meu Wi-Fi não está funcionando. Tu pode ver meu celular aqui que está dando uma mensagem. Ainda existe essa ideia de que o profissional de TI é multidisciplinar e multitarefa, né? O cara deve ter um monte de programador aqui, né? Que certamente se dedica um monte em programar, mas se eu disser para ele, cara, eu preciso que tu faça uma Loom nova no storage e que tu faça a conexão aqui para a gente fazer uma fibra ótica ao M4 para ligar um lugar no outro. Cara, o cara vai estar perdido e genuinamente perdido e com razão, porque é gigante
Essas 3 caixinhas de infraestrutura, sistema e segurança, elas se desdobram em mais tantas outras, desenvolvimento, banco de dados, tu tem o cara lá de cabeamento estruturado, tu tem o cara que trabalha só com a parte de venda de servidor, configuração de servidor, tem o cara das impressoras, tem o cara do sistema que desenvolve, tem o cara que implanta, tem o consultor de negócio que só pensa como fazer, tem o testador do sistema, tem o cara que trabalha com segurança, mas segurança é antivírus, não, tem o cara do firewall, antivírus, do CIEM, tem um monte de sub-áreas. E esses caras que trabalham com TI são colocados dentro de uma caixinha dizendo assim, normalmente, por eles lidarem muito tempo com máquinas, eles têm hard skills super desenvolvidos. E eles têm dificuldade em soft skills, que é lidar com pessoas. Então, os profissionais de TI mesmo, eles tomam muito café, já tem, né, até vários memes, né? O cara não trabalha se não tiver café. Térmica vazia, a TI não existe. É mais ou menos isso que se pensa. Porque o pessoal é muito introspectivo. Então, é difícil tu ver uma pessoa que tenha uma dinâmica de comunicação legal, de equipe legal, trabalhando na área de TI. Isso está se invertendo agora. O cara deixou de ser um nerdzinho com óculos que fica a madrugada lá no teclado e na frente do computador. Agora, quem está fazendo isso são os gamers, que nem trabalham na área de tecnologia. Muitas vezes, eles vão ali só para utilizar por entretenimento a tecnologia. Então, é legal a gente saber que essa quebra está acontecendo. E quando a tua tia te pedir para arrumar a impressora, explica isso para ela. Diz que tu não é especialista nessa área, porque daí tu consegue difundir, nos ajuda a quebrar esse paradigma aí do profissional de TI. Desculpa, Lu, só queria fazer uma passada aqui para a gente falar um pouco sobre o profissional de TI. Então, partindo da ideia de que rotinas e projetos são executados, a gente vai descendo um degrau a mais. Como que isso é contratado, né? Como é que eu contrato um novo sistema? Como é que eu contrato um hardware? Como é que eu contrato um serviço? Rapidamente. Hoje em dia, os serviços por assinatura, o Cavion estava falando do carro por assinatura, né? Cavion, isso já existe há muito tempo, tanto no meio físico quanto no meio digital. Agora está se tornando um pouco mais difundido. Então, nós temos o software como serviço. SaaS, Software as a Service. Então, tu vai lá e tu assina o Office 365, tu assina o Dropbox, tu assina o Google Drive. Isso eu estou falando no universo pessoal nosso aqui. As corporações também, elas assinam um software ERP. Quando elas vão comprar o hardware, em vez de elas pegarem o dinheiro do caixa delas e dedicarem na compra de um hardware e se descapitalizarem, elas pagam um pouquinho por mês. Lá no final daquele período, o banco que fez essa operação diz o seguinte: tu continua pagando e eu troco esse teu hardware aqui. Tu não precisa incorporar isso como um ativo, ter que dar manutenção, ter que ficar obsoleto. Não, tu continua pagando o que tu já vem pagando e eu te troco todos esses hardwares. Então, são formas de tu poder gerenciar a TI lá na operação financeira, contratual, de aquisição, de compra de suprimentos. A mesma coisa acontece com locação, não vale a pena muitas vezes tu vai fazer um evento que tu daqui a pouco precisa participar de uma feira. Não precisa ir mobilizar a tua TI interna para levar computador, tirar de um, colocar para o outro. Tu vai lá e loca, simplesmente aluga por 3, 4 dias, tu tem uma estrutura pronta, os teus dados podem estar everywhere, qualquer lugar, tanto dentro da tua casa, na tua sede, quanto dentro do próprio computador que vai estar nesse evento, e está tudo certo. E outra, a equipe, não necessariamente tu precisa contratar ela, CLT, dentro da tua empresa. Tu pode pegar os melhores profissionais de mercado que vão estar trabalhando em alguma equipe ou alguma empresa que só faz aquilo, hiper especialista, e ter o benefício de ele trabalhar para ti, diluído em vários contratos com um custo legal. Essa prática de terceirizar serviço é muito legal, porque o profissional que vai estar atuando naquela empresa que tu está contratando, ele atende um monte de outras empresas e vê um monte de outros problemas e oportunidades de solução. Então, por que não terceirizar muitas dessas áreas, né? Muitas dessas partes todas que eu te falei? O cara da impressora, o cara do sistema, o cara que arruma servidor e tal. Por que eu vou ter que ter isso dentro de um profissional que vai depender somente da sua qualificação para galgar novos degraus, enquanto tem a hiperespecialização dentro de algumas empresas, né? Então, é legal pensar nisso quando a gente pensa em contratos. Podemos evoluir para o próximo aqui, Lu? Tratando de infraestrutura. Então, lá naquela caixinha... Myron, Oi? Pois não? Só um negócio, porque eu achei muito legal o que a Daniela postou aqui no chat em cima do que tu tinhas falado. O profissional de TI é a pessoa com o maior número de convites para jantar em casa de parentes. É verdade, profissional de TI e músico, né? Músico também recebe bastante convite, né? É para animar a festa e resolver problema, né?
Aqui a Ingrid também, daí ela segue, né, dizendo que vai cursar essa área, então, para ter alguns jantares para poder fazer o ranguinho de graça. Concordo contigo, Ingrid. Já jantei muito de graça na vida também. Bom, trazendo aqui... Esse de graça então, sai caro às vezes, né, pessoal? esse barato sai caro. O cara vai lá, não sabe nada de impressora, quando vê, quebra a impressora ainda da tia. Passa a noite, né? Isso aí. Perfeito. Bom, pessoal, aqui abrindo um pouco mais a questão de infraestrutura, para quem já está familiarizado com a palavra, a Lu já trouxe antes ali uma pincelada, né? Infraestrutura normalmente está associada com hardware, com cabo, com computador, com servidor, com a parte a gente chama de metal, né? Só que hoje a gente pode escolher ela dentro de casa, eu posso ter ela dentro lá da sede da minha empresa, ou eu posso ter ela em nuvem, ou eu posso ter ela híbrida, quer dizer, uma parte aqui e uma parte em nuvem. Quando eu falo em nuvem, eu estou falando dos maiores players do mercado, que têm os seus data centers, que são as suas casinhas de servidores, em vários lugares do mundo, e eu consigo acessar via internet esses dados, esses arquivos ou esses serviços que eu preciso contratar. Então, qual que é o ponto positivo, né, de a gente ter uma nuvem, por exemplo? Com a nuvem, a evolução tecnológica fica por conta lá daquele vendedor. Então, a Microsoft evolui alguma coisa, eu não preciso ir lá e eu fazer com que aquela transformação aconteça, pagar por aquilo, porque eu já estou pagando pela nuvem. E a própria nuvem já atualiza esse serviço. Outra coisa, por exemplo, hoje à noite a nossa palestra aqui vai entrar mais 2.000 pessoas. Cara, do nada eu consigo ir lá e setar meu ambiente para ele ser elástico. Ou seja, hoje eu tenho um processadorzinho fraquinho, minha configuração de servidor é baixa, mas se acontecer um boom na minha empresa, assim eu consigo elasticidade, consigo atender. Eu pago aquele preço de diferença, mas na hora eu consigo atender. E se eu tiver isso na minha casa, eu não consigo fazer. No meu hardware, eu vou ter que comprar memória, chamar um profissional de TI, fazer a intervenção nas máquinas e tal. Também, os custos com energia e com manutenção, quando está em nuvem, o custo está lá, não está comigo. Os servidores consomem bastante energia e também dão bastante manutenção, e as peças são caras, né? E o trabalho para fazer essas trocas também são hiperqualificados, isso tem um custo. E também, como ponto negativo, a gente tem uma maior dependência de conectividade. Isso quer dizer, se meu servidor está lá na nuvem, caiu meu link de internet, pronto, perdi minha informação, deixei de acessar minha conexão. Então, para cada negócio, para cada situação, tem que levar em consideração alguns critérios que eu trago aqui nesse slide. Variação cambial, por exemplo. Se a gente está alocando uma nuvem lá da Microsoft nos Estados Unidos e está alocando em dólar, e agora que aconteceu pandemia, o que está acontecendo com a guerra, o dólar fez assim, né? Esse movimento do dólar é meu custo fixo flutuando junto no final do mês e tal. Então, é legal pensar nesses pontos também. E outra coisa, por exemplo, lá na região da Rússia e tal, lá temos data centers das players nacionais. E se dá uma bomba lá, por exemplo? Se a guerra evolui e vira uma terceira guerra mundial e os Estados Unidos começam a entrar na guerra e é atacado, e a Microsoft é atacada e meus dados estão lá, minha infraestrutura está lá. São coisas que a gente nem pensava 2 anos atrás. Pandemia e guerra. Quem ia pensar isso, né? Agora a gente está colocando no nosso mapa de riscos para tomar decisões simples, né, nos nossos clientes. E também tem uma falta de clareza operacional. Alguns contratos de nuvem ainda não estão bem claros, são muitas variáveis e tal. Então, tem que levar essas questões em consideração. Aqui no nosso próximo slide, a Lu fala sobre os sistemas e as aplicações aí, né, Lu? Isso aí. O Myron deu uma pincelada, então, na parte de infra, também assunto super amplo. Vou dar uma pincelada aqui na parte de sistemas, então, que é uma das outras dimensões da gestão da TI. Quando a gente fala de sistema, a primeira coisa que vem na cabeça no mundo corporativo são os ERPs, né? Então, só alguns pontos que a gente quer falar aqui sobre ERP. Quando a gente escolhe um ERP, a gente tem que ter muito cuidado com aderência ao negócio e as estratégias do negócio, né? Então, existe ERP, sim, ele normalmente tem estoque financeiro, contábil, comercial, enfim, é tudo muito... Os módulos são semelhantes, né? Mas existem ERPs nichados, especializados para a indústria, para o moveleiro, para o comércio, enfim, para serviços. Então, é importante que a gente leve isso em consideração, porque quando a gente escolhe um sistema, a gente compra um sistema, a gente compra processos, práticas. E é ideal que a gente compre processos e práticas que sejam aderentes à nossa realidade. Então, esse é um cuidado muito importante na hora de escolher sistemas. Além disso, eu preciso olhar além do software em si, né? Como são os processos de suporte, de atualização de versão, como é que é a atualização legal, como isso impacta na minha empresa.
Porque, pessoal, a gente faz analogia, e o Myron, a gente sempre gosta de dizer que ERP é casamento, né? Ninguém troca de ERP todo dia, assim como ninguém troca de esposo todo dia, né? E assim, um divórcio, ele é difícil, né? É um processo difícil, doloroso, e muitas vezes a gente casa de novo, pode acontecer da gente casar de novo e ter os mesmos problemas, ou outros ainda piores. Então, o que a gente recomenda no caso dos sistemas? Cuidar do relacionamento. É difícil a gente ver empresas que fazem isso, mas é super importante que a empresa esteja próxima do seu fornecedor de ERP. Ele é um fornecedor muito estratégico, né? E aí, se eu estou próximo dele, ele me conhece, ele sabe que horários são mais críticos para mim e que ele não pode se atrever a mexer na minha base de dados, né? Ele sabe que eu estou pensando em abrir uma filial ano que vem ou, né, ampliar o meu modelo de negócio, que daqui a pouco ele pode estar desenvolvendo um módulo que atenda alguma necessidade específica minha. Enfim, é super importante a gente ter esse fornecedor pertinho da gente, né? Ter uma parceria, de fato, com o nosso fornecedor de ERP. Um outro ponto também em relação a sistemas que eu gostaria de trazer, a gente tem o ERP como centro de tudo, bem como está aqui nessa figura, né? Mas nesse mundo digital, onde nós falamos hoje, ficar dependendo exclusivamente do ERP muitas vezes é moroso, né? A gente tem aí necessidades de evoluir tecnologicamente para atender alguns requisitos do nosso negócio, perseguir algumas tendências. E os ERPs, eles são mais, é um elefante se mexendo normalmente, né? Para eles evoluírem e desenvolverem um módulo específico para controle de frota, daqui a pouco que eu preciso, vai ser muito difícil, demorado e custoso. O mercado está cheio de startups, de sistemas satélites, sistemas que são especializados em resolver problemas pontuais. Então, tem sido uma estratégia legal que a gente tem visto, colocar esses satélites ali e plugar eles no nosso sistema ERP. Isso é muito legal, é uma estratégia, né? Então, as empresas decidem. Não, vou ficar centralizado, orientado para o meu ERP. Mais simples, mais seguro, mas é mais lento, né? Ou pode decidir por optar em usar esses sistemas satélites que trazem essa evolução, essa velocidade. Obviamente que aqui o ponto de atenção são as integrações. Se eu não tenho integrações eficientes, eu posso ter atraso, retrabalho, tem que fazer as coisas em dois lugares, né? No meu satélite, no meu ERP, posso ter informação indo e vindo de forma incorreta, né? Posso ter pontes aí para vazamento de dados, inclusive. Então, a gente bota aqui, nessa estratégia é muito interessante, é muito aderente ao mundo digital, a esse mundo tão veloz, mas precisa ter muito cuidado com as integrações. Então, alguns pontos aqui relacionados a sistemas e aplicação. E vou passar de volta para o Myron para falar da nossa segurança aqui, né? Que é ponto que a gente vem batendo desde o início aí da nossa palestra. Perfeito, pessoal. Myron, antes de tu dar sequência, nós estamos postando agora aí o link da lista de presença. E, de repente, aí pode ter dado algum probleminha com o link, eu estou vendo aqui, mas o Jean Isso mesmo. Nós já estamos arrumando já. E do jeito que o pessoal com inovação, o pessoal está muito mais rápido respondendo o link aqui. Não tem problema. Então, já fica à disposição, em seguida, aí o link para dar a sua presença aí, principalmente porque a gente está se encaminhando para o final, e aí para não dar um acúmulo aí no final, tá bom? Vai lá, Mauro. Perfeito, professor. Muito obrigado, Mauro. Pessoal, assim, a gente começou uns 5, 10 minutinhos depois, e até se vocês não se importarem, eu gostaria da atenção de vocês agora, porque essa é a cereja do bolo. Esse aqui é o encerramento, é o grande finale, porque é o assunto que está na nossa rotina, né, Lu? É o que todo mundo tem medo, mesmo pessoa física, pessoa jurídica, segurança da informação. Por que que todo mundo tem medo? Eu vou te responder com outra pergunta. Quanto tempo tu consegue ficar longe do teu celular? Quanto tempo tu consegue ficar longe do teu e-mail? Quanto tempo tu consegue ficar longe do teu computador? Eu duvido que alguém aqui consiga ficar, profissionalmente falando, não estou falando de férias, de acampamento, porque daí dá vontade de ficar. Eu estou falando na rotina. Quanto tempo a gente consegue ficar longe disso? Agora tu imagina o teu sistema fora do ar, e não porque teu celular não está perto, está na tua mão, não porque teu computador não está perto, não porque teu servidor não está ali. É simplesmente porque tu foi criptografado, tu foi invadido,
porque o teu backup não está funcionando, porque tu não tem uma política bem definida para restauração em caso de desastre, porque tu não habilitou lá, até já fica a dica aqui, ó, nós temos 226 pessoas, e eu vou pedir a atenção de todo mundo agora, 226 pessoas, vão lá nas suas configurações de WhatsApp, de Instagram, ou do que quer que seja, e habilite a autenticação de 2 fatores. Pronto. Com isso, o teu Instagram não vai ser invadido, como tem um monte de gente sendo invadido. Vai diminuir, não vai resolver, mas vai diminuir muito o potencial de invasão das tuas plataformas. Habilita, primeiro passo, habilita a autenticação em 2 fatores. Usa uma política de senhas fortes. A data do meu aniversário. Cara, se tu botar na internet a data do meu aniversário, tu consegue agora. Por que eu vou usar uma senha com a data do meu aniversário, gente? Não faz sentido. Tá? Então, agora fica como bônus de quem participou hoje aqui, não ser invadido, pelo menos nas redes sociais e nos e-mails. Troque as senhas. Outra dica, não usa a mesma senha para tudo. Se o cara descobrir uma senha, ele invade tudo? Não, usa uma senha diferente. Bota lá, se é Hotmail, bota um H no final. Se é WhatsApp, bota WWH. Acha uma forma de diferenciar a tua senha que faça sentido mentalmente e utiliza essas políticas de senhas fortes, tá? Então, essa aqui ficou minha dica para as pessoas físicas que estão aqui. Agora, levando isso para as organizações, todo mundo fala em antivírus. Antivírus é importante, hiper importante, ele protege a máquina. O que é o firewall? O firewall é um porteiro da tua rede interna. Ele que vai dizer quem pode entrar e quem não pode entrar na tua rede. Eu não estou falando na tua máquina, estou falando na tua rede. Isso quer dizer, ele não está entrando no teu apartamento. O firewall é o porteiro do prédio. O antivírus fica dentro do teu apartamento. É como se fosse o teu álcool, teu spray de álcool lá que hoje todo mundo passa, é o nosso antivírus. O porteiro é o firewall. Ah, quem é tu? Ah, é a Luciana. A Luciana eu conheço. Pode entrar, Luciana. Pode subir. Ah, é a Luciana. Mas calma aí, a Luciana está meio disfarçada aqui. Deixa eu ver se é a Luciana mesmo. Me dá teu CPF. É, não é a Luciana, então tu não pode entrar. Então, o firewall faz essa função. Ele também fica olhando para dentro, ele fica dizendo assim, onde é que os condôminos estão indo? Será que ele não está sendo sequestrado? Será que ele não está indo lá acessar algum site indevido dentro do horário de expediente? Então, o firewall faz essa função. Backup. Quem tem um, não tem nada. Quem tem 2 backups, tem um. Isso vale para a vida pessoal de vocês. Ah, eu uso o meu software, eu tiro minhas fotos do meu filho, da minha família. Está tudo no HD externo. Tá, mas está só no HD externo? Se tiver só no HD externo, tu não tem nada, porque o HD externo, na primeira batidinha que ele der, tu perde tudo. E outra, ele tem um tempo de vida útil, como qualquer tecnologia. Então, ele tem que estar no teu HD externo, tem que estar em outro lugar também, numa nuvem, no teu notebook também, em algum outro lugar. Ou está no HD externo plugado lá no servidor. Aí teu servidor é criptografado, o teu HD de backup é criptografado junto. Então, é necessário ter uma política de backup que evite esse tipo de situação. As empresas que os dados são fundamentais, e a grande maioria, elas pensam em 3 backups para 2 funcionarem e 1 eu consegui utilizar na hora do pânico, né? E também tem outras políticas de rede interna, Wi-Fi, controle de credenciais, GPOs, aí a gente já está num nível mais técnico, né? Nível de acesso, quem é que pode acessar cada arquivo? Ah, o cara lá que trabalha na secretaria pode acessar o financeiro e saber quanto todo mundo ganha dentro da organização, ou o cara que está lá, que chegou hoje, já pode sair excluindo o documento do meu servidor, né? Qual é a senha que eu vou utilizar? De que forma que eu vou fazer com que essa senha se altere automaticamente a cada 90 dias? De repente, eu peço para o cara alterar a senha, porque muitas vezes ele pega, anota a senha e bota embaixo do teclado, a tia da limpeza vai lá limpar, ou até mesmo um colega vai lá limpar, pega a senha do amigo e fica registrado para o amigo. Bom, para isso, nós temos a ISO 27001, que é uma ISO que regulamenta, né, que dá a diretriz de como a gente poderia tratar melhor. Eu acho que tem um áudio aberto aí, o Leandro, se quiser fechar o áudio aí, Leandro, eu te agradeço. Obrigado. Então, a ISO 27001, ela trata disso, ela te dá diretrizes disso. É complexo, é burocrático, mas é necessário para as organizações aí do século XXI. E nós temos ainda o SOC CIEM, que é um dos últimos, digamos assim, avanços em termos de equipe na área de segurança. Imagina você estar numa sala de monitoramento como se fosse da polícia, onde tem aquelas câmeras todas que tu consegue vigiar tudo que está acontecendo. Existe um software chamado CIEM, que é feito por um SOC, que é um núcleo de pessoas que ficam só olhando para esses relatórios, e a partir do momento que o sistema, esse CIEM, identifica um desvio de comportamento na rede interna, como, por exemplo, o Mauro aí está tentando bater na minha casa às 3 da manhã, mas ele nunca bateu às 3 da manhã.
Historicamente, o Mauro sempre vinha aqui às 6 da tarde. O que ele está tentando acessar aqui às 3 da manhã? Quer dizer, esse usuário começa a ser um usuário perigoso. E aí eu começo a olhar para esse usuário dizendo, cara, esse cara aí está indo para um lado que vamos tomar uma ação, vamos cortar o Mauro aqui, o Mauro não vem mais. Porque o Mauro poderia ser um Mauro disfarçado, né? Então, são estratégias de segurança da informação, a gente traz aqui alguns pontos, alguns itens, a gente poderia ficar falando por muito mais horas, eu não quero ser cansativo e repetitivo, e vamos para o nosso último slide. Se eu, na minha internet, eu contratei, desculpa, pessoal, vou pedir mais 5 minutos de vocês só para acabar a palestra, não quero me delongar, mas eu imagino que isso possa fazer sentido para vocês, tá? Vamos lá. Se eu publicar na minha rede social que o Mauro agora é meu fornecedor, eu tirei uma foto com o Mauro, publiquei no meu Facebook, e algum espertinho passa por ali e diz, agora o Mauro é fornecedor do Myron, legal, vou ligar para o Myron. Oi, Myron, aqui é o Mauro, a gente acabou de fechar negócio e tal, eu queria acessar teu computador aí, tu não me passa a senha do TeamViewer, do Ndesk, tu não consegue me dar um acesso remoto aí? Cara, isso é engenharia social, não tem nada a ver com TI, o cara viu lá numa rede social, associou 2 eventos e pensou uma estratégia de via digital invadir o teu ambiente. Então, por isso é importante eventos educacionais, treinamentos para os teus funcionários, que tu entre na empresa e deixe todo mundo alerta para se alguém te ligar te pedindo uma senha, tu não passa. É óbvio isso, né, gente? É bem óbvio, mas é o que mais acontece. 70% dos eventos de invasão se dão por pessoas mal informadas. Tá? Então, até, desculpa um pouco, de vez em quando eu fico até meio ansioso com essa situação, que chega a me dar um negócio aqui. Mas, enfim, e aí nós temos incidentes, nós temos eventos, e como é que a gente vai responder a esses incidentes, a esses eventos? Vai acontecer, mais cedo ou mais tarde vai acontecer, por mais que tu tenha cerca elétrica, alarme, sensor de barreira, monitoramento 24 horas, que tu coloque lá uma fechadura com choque na porta, o cara que quer entrar, ele vai dar um jeito de entrar. E o que tu tem que estar pronto para saber como responder. Então, isso é importante. Como que a gente vai responder às ameaças? Bom, para isso, e não somente isso, quando acontece um incidente desse gênero, existe uma preocupação muito grande do vazamento desses dados, né? Não só a empresa parar de operar, mas também todos os meus clientes terem seu CPF exposto, seu número de cartão de crédito exposto, o seu histórico de compras, o seu endereço exposto, o nome do pai, o nome da mãe, tantas coisas outras que podem acontecer, né? Então, por isso, lá a GDPR aconteceu lá na Europa e veio para o Brasil, se transformou em LGPD com alguns ajustes, né? E hoje ainda está em implantação, já está implantada, já está vigente, já tem multa sendo aplicada, mas ela ainda está em transformação, com o andar da carruagem que as melancias se ajeitam. Então, a LGPD, ela traz uma ideia de compliance e a TI é uma das partes fundamentais. A TI e o jurídico acabam trabalhando muito próximas e muito juntas, né? E para isso acontecer, tem a figura de um cara lá chamado DPO, que é o cara que vai responder caso aconteça esse tipo de incidente. Vai ter que informar a agência regulamentadora, vai ter que ter um plano preparado para dizer o que fazer com os dados e tal. E isso rege um pouco do que nós estamos falando de segurança de informação, porque está coladinho com a TI e está coladinho com o jurídico. Bom, pessoal, eu agradeço muito a paciência de vocês de terem esticado um pouquinho mais, né? Agradeço a Luciana pela parceria de a gente ter desenvolvido essa palestra. Eu tenho um sentimento de que a gente poderia estar falando aqui por horas e a gente vai conseguir isso agora no curso, né? Que o Mauro vai anunciar para nós. E agradeço também todo mundo que participou, os que já saíram e os que vão ver agora no futuro a palestra que vai estar disponível também no YouTube. Muito obrigado. Olha, pessoal, da mesma forma, deixa eu só para encerrar vai lá, minha parte, Mauro, quero agradecer a atenção, agradecer ao Myron também, a troca é sempre excelente, né? Agradecer a todos que ficaram até agora aqui com a gente, e é isso, a gente passou um monte de informação aqui de drone, tentamos, né, concatenar tudo nessa horinha aqui, mas realmente é muita informação, cada um desses slides a gente pode explodir aqui falando por horas, até porque a gente gosta do tema, né? No nosso dia a dia, mas tentamos passar, esperamos que de alguma forma a gente tenha chegado, né, entregado informação relevante para cada um de vocês, e agradecer então mais uma vez a oportunidade de estar aqui e de ter vocês nos ouvindo. Que maravilha! Olha, vocês devem estar acompanhando no chat aí, os elogios são rasgados, inúmeros e muito justificados. Uma bela palestra e isso aí dá um pouquinho para todo esse pessoal que está nos ouvindo do que é o Procorp, de quem são os profissionais do Procorp, aonde a gente quer chegar,
Nós anunciamos aí, antes das 7 horas, não estava todo mundo aí, nós anunciamos, inclusive um detalhe, Lu e Myron, quando o Myron se despediu, antes de passar para a Lu, tinham saído 10, até então, 10 pessoas de 225 que nós chegamos a estar hoje aí. Então, realmente, isso mostra também que todo mundo está gostando bastante desse processo. E eu dizia uma coisa que a gente anunciou no início, foi que empresas, nós temos vários gestores aí, empresas que queiram que nós organizemos ou uma sequência de cursos, nós temos uma empresa, eu nunca cito nomes, nós temos uma empresa, que muitos de vocês já trabalharam para ela, né, que faz uma sequência de cursos para novos entrantes na sua empresa, e a gente faz todo esse treinamento aí. Outras, para os seus próprios funcionários, fazem um curso por mês, pode ser inclusive presencial hoje. Outros, nós organizamos eventos no fim de semana com uma sequência de palestras. A empresa quer fazer uma imersão de sexta de noite a domingo de manhã num hotel, com uma palestra na sexta de noite na abertura, 2 no sábado de manhã, 2 no sábado de tarde, 2 no domingo. Dá 6, 7 palestras. Também fazemos isso dentro da perspectiva e da necessidade da empresa. Então, o Procorp está cada vez crescendo mais nesse sentido, de nós levarmos, de nós irradiarmos o conhecimento de todas essas pessoas, porque, na verdade, se todas essas pessoas estão estudando tanto, o Myron estava colocando que está no doutorado, e todos nós cada vez estudamos mais, está aqui o Lucas, está aí o Cavion, está aí o Fernando Guerra, está aí a Nêmora, está aí a Luciana, nossa, é um time fantástico. Se todos nós estamos nos dedicando tanto, é porque a gente não quer, na verdade, ficar com esse conhecimento para nós, a gente quer levar esse conhecimento adiante. A partir da manhã, olha aí, a partir de amanhã a gente começa a liberar lista de interesse, podemos até bater um papinho rápido, Myron, Luciana, o Cavion, sobre o que pretendem desenvolver nos cursos para que as pessoas possam, na verdade, se inscrever. Se inscrever na lista de interesse, depois tem a inscrição e até aí não estão matriculados. Eu sempre friso isso, porque tem gente, não, eu não vou botar meu nome, porque se eu botar meu nome, de repente já vão me caçar aí. Não, não é assim. O nosso esquema é muito honesto, é muito correto, e com muito respeito. A gente respeita a todos aí. Pessoal, professores, fala aí, Jean. Caso alguém tenha uma dúvida, tá? Podem procurar vocês nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, pode mandar uma mensagem para vocês, vocês respondem. Certamente, né? Pode adicionar Myron Dalla Santa de Carvalho. Eu estou no LinkedIn, estou no Instagram e estou no Facebook. Eu vou priorizar contatos mais profissionais aí no LinkedIn, mas se vocês se sentirem à vontade e confortáveis de verem o meu filhinho de 4 meses e meio aí todo dia no Instagram, pode me adicionar no Instagram aí também. Da mesma forma, pessoal, fiquem à vontade, tá? Também lá, tem mais filhinhos lá no meu Instagram. Priorizo os contatos profissionais pelo LinkedIn, mas fiquem à vontade se quiserem pelo Instagram também. Maravilha. Então tá, por hoje era isso. Amanhã, mais uma palestra, e eu tenho certeza que vocês também vão gostar muito. Poxa, ontem vocês tiveram, além de espiritualidade, experiência do cliente. Hoje, gestão estratégica de TI, que o Myron e a Luciana abriram um leque de questões e condições. Amanhã, métodos ágeis, ou seja, como que nós podemos operacionalizar os processos dentro da nossa empresa. E depois da manhã, com o Pedrinho Bocchese aí, realmente a gente finaliza esse ciclo com o que mais digital pode haver aí na nossa conversa dessa semana. Boa noite a todos e até amanhã. Boa noite a todos, um abraço. Boa noite, pessoal, obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite, obrigada. R$4 pila na promoção. Valeu, um abraço, pessoal. Boa noite. Lu e Myron, aproveitar que vocês estão aí ainda. Meus programas de marketing também são todos a parte
em dólar. Ou seja, se a gente não quer comprar, também eles fazem a mesma coisa. Então, vocês abriram minha mente hoje. Muito obrigado, Jean. Coisa boa, Jean, muito bom. Com esses feedbacks todos aí que o pessoal tá dando no chat, deu aqui para nós, a gente sai energizado, né, Lu? Meu Deus, o coração tá quentinho, né? Muito bom. Tribom. É um tema um pouco complicado e muito amplo, a gente fica inseguro, né, de conseguir passar a mensagem em 1 hora aí, mas a gente espera, de alguma forma, poder ter feito isso, assim, aberto um pouquinho a mente, né? Sim, sim. E o Mairo até estava muito preocupado com o tempo. O Mairo bateu 1 hora a palestra, porque nós começamos uns 5 minutos depois, e tudo que se falou, até a abertura e até deixar todo mundo entrar, deu 1 hora de palestra, das 7h15 às 8h15. Ótimo, ótimo. Ah, perfeito. Que bom. Está gravando ainda.